Gente, boa tarde para todo mundo. Quem conseguiu estar aqui com a gente nessa tarde para participar aí de uma live super importante, onde a gente vai trabalhar o papel da literatura em tempos de pandemia e fazer o lançamento oficial de duas novas temáticas que estão lindas, que fazem que nos aproximam mais dessa situação que a gente está vivendo nos dias atuais, né? Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo que consegue estar aqui com a gente hoje, que é apaixonado pela educação, então sejam todos bem-vindos, tá? Eu me chamo Mariana, eu sou pedagoga e especialista em coach educacional e sou a analista de projetos hoje responsável pela oficina do livro dentro da tecnologia educacional. E eu vou fazer a mediação aí dessa conversa com essa galera toda que está participando aqui com a gente hoje, ok? Vamos contextualizar um pouquinho, então. A gente está entrando no terceiro mês do distanciamento social e tem sido um momento de muita reflexão e principalmente de adaptação aí, tanto para pais e escolas, né? Uma nova rotina ela vem sendo criada. E esse momento também tem servido para aproximar pais e filhos e a literatura, né? É uma das formas que a gente consegue aí para entreter as crianças e também enriquecer o repertório cultural de cada uma delas, né? O nosso bate-papo de hoje, ele não podia ser diferente, né? A gente vai falar, então, sobre o papel da literatura em tempos de pandemia. E também faremos aí o lançamento de duas oficinas que trazem essas temáticas que dialogam aí com a nossa realidade, tá? A Oficina do Livro, para quem não conhece, é um projeto pedagógico aqui da Tecnologia Educacional que visa promover a literatura e a escrita dos alunos, oportunizando o desenvolvimento de diversas habilidades que vão além da leitura e da escrita. Aí todo mundo pergunta, né? Como, Mariana? Como que a gente faz isso? A oficina ela é uma plataforma, ela traz atividades de criatividade que promovem a criatividade com os alunos, né? O trabalho em equipe, o senso crítico, a comunicação e a percepção de mundo por meio de títulos atuais e ricos. Então, onde as crianças escrevem os seus livros em conjunto com autores renomados. Mais para frente, no decorrer aí da nossa live, a gente vai falando um pouquinho mais sobre os temas que a gente vem trabalhando no ano de 2020, né? E como que é o processo aí da oficina, ok? Hoje, para falar justamente do papel da literatura, a gente convidou dois autores dessa nova temporada da Oficina do Livro, que é o Willam Breman e o Miguel Mendes, e também a coordenadora pedagógica do Colégio Cidadão da Manhã de Piraquara, a Day Lima, né? E a gente vai bater um papo aqui, realmente como que as escolas estão se adaptando em relação ao homeschooling, a trabalhar a literatura e como que a Oficina do Livro, junto com esses dois títulos novos aí, colaboram para esse processo. Queria passar um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho, tá, gente, de vocês, uma fofoca boa, e daí eu vou liberar aqui para vocês irem dando um oi para o pessoal, ok? Então, o Willam, ele é mestre e doutor pela Faculdade de Educação da USP, bacharel em psicologia pela PUC de São Paulo e considerado um dos principais escritores da literatura infantil brasileira. Recebeu em 2011, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o prêmio de melhor livro para criança, pela obra O Alvo. Tem mais de 70 livros publicados e muitos deles traduzidos no exterior. Willam é autor e best-seller internacional Até as Princesas Soltam Pum. Willam, bem-vindo. Pode ir, pode falar. O pessoal tá me vendo, pessoal? Tudo certo. Vou colocar você aqui na tela. Agora sim. Oi, Mari. Obrigado, Mari, pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, comigo e com a Day, para falar sobre literatura, para falar sobre infância, para falar sobre a vida. Obrigado pelo convite. Legal. Miguel Mendes, ele é roteirista e desenhista de histórias em quadrinhos, livros infantis e paradidáticos. Colabora com Ziraldo desde 1989 em livros, revistinhas, tiras e outras criações, como a Turma do Menino Maluquinho e a Turma do Pererê. Foi premiado no Salão de
Piracicaba, em 1996, com a melhor história em quadrinhos. Publicou a tira O Urso no espaço de diversos jornais e a tira semanal Trash, no suplemento infantil A Folha de São Paulo. Dirigiu o estúdio Megatério, de 2016 a 2012, produziu roteiros para publicação em quadrinhos da Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é mestre em comunicação pela PUC-Rio, publica semanalmente na rede a série de tiras de humor Os Migonautas e produz também roteiros para gibis do Maurício de Souza. Participa de grandes eventos como Comic Con Experience em São Paulo, Salão Carioca do Livro. Organizou a Feira de Quadrinhos Beco do Bocão, dentro da Feira da Providência 2019 no Rio. Mig, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E estamos aqui no meu local de trabalho, autêntico. E fico só pensando assim, como nesses novos momentos a gente aprende a se encontrar dessa maneira, né? Para uma pessoa como eu, até pode ser que vai ter uma evolução, assim, uma possibilidade de se encontrar melhor com o Ilan, com a Dai, que não vejo também há vários anos, né? Você, Mariana, e com todo mundo que vai, que eu espero que mande boas perguntas para a gente aí. Então, Migui, queremos um solo de guitarra depois, se prepara. Baixo. De baixo. Nossa, você vê como eu manjo de música, né? Vamos lá. Continuando aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho com a Dai Lima, que ela é pedagoga, pós-graduada em gestão escolar, é coordenadora pedagógica do Colégio Cidadão da Manhã, fica localizada em Piraquara, no Paraná, desde 2018. Seja bem-vinda, Dai. Obrigada. Eu não quis pôr um currículo tão extenso para diminuir o tempo da live, sabe? Então, por isso que fiz assim. Brincadeira. A honra que é estar com vocês e com essas feras, né, que são o Ilan, o Mig, vocês aí da tecnologia educacional, da oficina do livro. Quero agradecer de coração, é uma honra estar com vocês. Legal. Gente, então, lembrando que você também pode participar com a gente, enviando as suas perguntas aqui no chat, a gente vai estar acompanhando o tempo todo, tá? A gente fez aqui algumas perguntas iniciais para estar trabalhando com o pessoal, mas a interação com vocês é super importante neste momento, tá bom? Quero lembrar também que deixamos fixado aqui nos comentários da live, no Facebook, o planejamento com as informações para a oficina no ano de 2020. Então, clique ali no link, baixe gratuitamente. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar entrando em contato com a nossa equipe da oficina e a gente está disposto aqui a colaborar com vocês, ok? Ila, vamos começar com você, pode ser? Pode. Então, vamos lá. Ila, fala pra gente, como que você tem percebido o consumo da literatura em tempos do distanciamento social? Abre minha imagem, só que eu não apertou agora. Pronto. Uma coisa bem interessante que tem acontecido assim, nesses 3 meses é como as pessoas têm entrado em contato comigo, tanto no Brasil quanto no exterior, porque eu tenho muitos livros no exterior também, me pedindo assim, autorização para ler o livro na internet, para poder contar histórias dos meus livros, uma coisa de uma intensidade atroz. E eu consigo entender isso, não sei se vocês repararam, por exemplo, nos livros mais vendidos no país nesses últimos 3 meses. Pega os jornais nacionais, né, que tem uma abordagem nacional, pega lá os livros mais vendidos de ficção, de não ficção, tá tudo ligado ao quê? Mesmo o não ficção, viu? Tudo ligado à imaginação. Então, você tem, em primeiro lugar, as mulheres que correm com os lobos, tá? Em primeiro lugar, faz 3 meses, que é uma coletânea de histórias antigas, ancestrais. Aí você pega também, no infantil, o Harry Potter, voltou o Harry Potter, que é o quê? Imaginação, que é fantasia, voltou lá no topo. Por quê? Por que isso? Porque o homem, o ser humano, não suporta uma vida sem fantasia e sem ficção. É uma vida miserável. A gente seremos seres assim rastejantes se não tivesse fantasia na nossa vida. Fantasia e ficção. E a gente busca isso constantemente. A gente busca isso nas histórias, no teatro, no Netflix,
na literatura, na fofoca. A gente busca a fantasia, a ficção o tempo inteiro. O que acontece? Essa busca tem a ver com uma estrutura cerebral que que é muito inteligente, essa estrutura cerebral, ela é inteligente, ela quer sobreviver, ela quer manter a gente vivo, que ela sabe o quê? Que se a gente não tiver ficção e fantasia, a gente adoece. E aqui não é uma visão romântica minha ou abstrata, isso é real, isso já é palpável, mensurável na ciência. Crianças que não brincam e que não ouvem histórias, eles têm complicações na sua área cognitiva, elas têm complicações, têm mais dificuldade na sua vida escolar. Pelo contrário, crianças que brincam, crianças que trabalham e ouvem histórias, têm relação com a cultura, com a arte, conseguem se desenvolver de uma forma mais plena em diversas áreas, na área cognitiva, na área emocional. E, de novo, isso está embasado em milênios de sabedoria e nas últimas décadas em pesquisas que mostram exatamente isso. Então, famílias excluídas, empobrecidas, que infelizmente o Brasil tem muito, essas crianças já chegam na escola 20 mil passos atrás de outras crianças, porque elas tiveram, nessa primeira infância, às vezes, uma vida muito empobrecida também nessa área do brincar, do lúdico, da linguagem, né, da arte. E quando vai chegar na escola, tem um atraso, e esse atraso tem a ver com isso, tem a ver com esse atraso em fornecer para essa criança a fantasia. Então, hoje, que a gente está vivendo um momento de isolamento, a gente está se isolando por quê? Porque a gente não quer pegar um vírus. E se a gente não quer pegar um vírus, porque a gente, né, pode ficar doente. E a gente sabe que se nossa imunidade, ela estiver bem, a gente pode lidar melhor com esse vírus, pode lidar melhor quem está com imunidade boa, de qualidade, bem forte, pode se dar bem com esse vírus, e aqueles que têm imunidade baixa correm mais perigo. Então, por isso que dizem que quem tem problemas pré-existentes, e isso tem a ver também com a imunidade, é mais perigoso. E como a gente fortalece a imunidade? Nós sabemos, não sei se vocês conhecem pessoas ao redor de vocês, mas eu conheço de monte há anos, pessoas que ficam muito tristes, muito deprimidas. Eu falo triste, mas está errado quando eu falo triste, porque tristeza faz parte da vida. Depressão, então você tem uma tristeza profunda, prolongada. Então pessoas muito deprimidas, elas estão mais abertas para doenças oportunistas. Isso é uma coisa também que já é dado. As pessoas tem gente que fica doente quando fica mal emocionalmente, pega dor na garganta, pega, né, coisa assim, aí o médico que vai atender alguém vai fazer uma cirurgia, vai falar, olha, antes de fazer uma cirurgia, você precisa estar bem, porque se você estiver muito deprimido numa cirurgia, pode ser que não dê muito certo. Isso é real também, tem psicólogos que acompanham pacientes antes de uma cirurgia, quando ela não é urgente, assim, uma coisa mais eletiva. Então, se a gente precisa estar bem emocionalmente, para nossa imunidade estar fortalecida, para a criança, o que a gente tem que fazer para ela estar com essa imunidade fortalecida? Ler, contar e brincar. Esses são os elementos que vão fortalecer a imunidade desta criança. Eu escrevi um artigo, aqui não vai dar tempo para falar, é um assunto muito profundo esse, um artigo no Estadão, aqui de São Paulo, há umas 2 semanas, um artigo que chama Imunidade e Infância. Quem tiver interesse depois em entrar mais profundamente sobre esse assunto, tá lá no meu, depois se quiser depois colocar aí, Maria, algum lugar, tá no meu Instagram, eu coloquei lá no meu Instagram, no ilan.brennan, para as pessoas verem o texto e estudarem, se quiserem mais profundamente. Mas acho que é isso. Opa, pronto. Legal, Ilan, obrigada. Realmente, a literatura, ela aproxima, ela tira a gente dessa zona de conforto. Eu estava lendo, inclusive, hoje o teu artigo. Peguei para ler. Uhum. Então, até para a gente conseguir fazer esse aprofundamento aqui no tema, né? Mig, vai para você agora, pode ser? Pode. Vamos lá. Como as crianças em casa e os pais têm procurado diversas atividades para entreter e educar ao mesmo tempo. A literatura tem sido muito utilizada para isso nesse período, né? Como que você enxerga o papel da literatura na vida das crianças? Tá. Bom, eu enxergo esse papel assim, com 2 perspectivas. A primeira como pai e a segunda como criador de livros, né, de narrativas. Como pai, eu estou querendo dizer algo como a prática, né, um conjunto de práticas que você faz com o livro na sua família. Pensando na minha experiência mesmo, né, familiar. Eu criei um filho, né?
tá grande agora. Mas eu quero dizer assim, desde como é que você obtém o livro? Você vai compartilhar um livro com a criança, você vai escolher segundo um critério de vocês, né? Até assim, pode ser mais assim, é você mais que interfere na escolha ou é a criança? Tem um método, tem um meio de escolher, de obter o livro. E se você obtém o livro, como é que você forma uma coleção em casa? Você tem uma estante de livro em casa? E se tem a coleção, onde ela fica? Qual é o lugar dela dentro de todos os lugares da casa, né? E assim, que momento do dia, da rotina, que é para ler? Então, você está vendo que todas essas coisas que estão em torno do conteúdo do livro são muito importantes também. É com essa prática que você vai passar assim, os valores, a visão de mundo que é da sua família, né? Eu penso assim, até assim, e tem dois momentos, né? Tem todos esses momentos assim, de como é que você vai tratar o livro, qual é a dignidade que você dá para o livro, para o objeto livro, esse objeto, né? E o que é dignidade, né? Você dá mais ou menos dignidade, mas que tipo de dignidade? Assim, eu pensei, você tem um livro que é muito gasto, que o papel está gasto, isso é bom porque você aproveitou bem o livro, você voltou ao livro várias vezes, ou isso é ruim porque você não está respeitando aquele material? Tudo isso não tem resposta, né? Isso você está vendo que são visões diferentes de famílias diferentes, de pais, mães, de parentes diferentes de suas crianças, né? E eu lembro bem de um hábito que está até representado num desenho lá da oficina, que é você ler para a criança, mas meio compartilhando, lendo os dois olhando o próprio livro, né? Tem várias maneiras de fazer, até isso também. Você gosta de contar o livro mais teatralmente, você gosta de contar o livro bem introspectivo, você, criança, olhando o livro assim, fechadinhos, tudo isso são valores, né? Você está construindo, você está criando essa criança do jeito que é a tua família, do jeito que é a tua cultura. E eu pegava o livro, eu gostava de usar a literatura infantil como pretexto para parar, às vezes, e mostrar um item do desenho. Isso me lembrava uma história, podia ser uma história familiar, ou podia ser uma informação que eu achava que meu filho tinha que ter, que eu achava uma informação interessante, que é boa para a cultura. Então, a cada momento que despertava naquela história, aquele conteúdo, despertava um comentário. E eu acho isso uma das coisas mais importantes, é usar a literatura como pretexto para educar, o pretexto para jogo, o pretexto para dizer quem nós somos e para onde nós vamos, como é que nós fazemos as coisas, né? Então, você vê que nem sempre você tem que tratar a literatura como algo assim que é canônico, quer dizer, que é só o consagrado que é bom. Você pode obter um bom efeito educativo com um material menos pretensioso, assim, menos grandioso, menos selecionado, que você acaba encontrando aquele material literário, e a gente pode ampliar bastante o que é literário, né? Assim, encontra material que não não foi estudado nas escolas, não. Você encontrou ele, e dependendo como é que pai e mãe faz o tratamento daquele material, passa a ser algo educativo. Agora, do ponto de vista de criador de livros, eu sempre voltado para trabalhar com história em quadrinhos, que é uma outra mídia, né? Tem conteúdo de todo tipo em história em quadrinhos, assim como tem conteúdo de todo tipo em livro. O livro é uma mídia, quadrinhos é uma outra mídia, o conteúdo é infinito. Mas você sempre criando história, eu sempre imaginei assim, a coisa mais importante que o criador faz é tentar contar algo que não foi contado antes, mostrar algo que não aconteceu não foi visto exatamente daquele jeito antes. A minha necessidade, minha proposta como autor sempre se tem algo no gibi, é uma coisa que não acontece em lugar nenhum, só acontece no gibi. Se você viu pela primeira vez naquele gibi, esse que eu acho importante, se você viu pela primeira vez naquele livro ilustrado ou aquele livro de texto. Lembrando que o livro de texto é imagem também, porque ele te sugere a imagem, né, pelo texto, né? Tudo são imagens, são metáforas, são sugestões de coisas para a sua mente, né? E eu acho que você
se enriquece de ver na literatura as coisas que não estão no mundo, parecem que poderiam estar no mundo, mas elas, aquela história até que a Milan acabou de falar, né? Como a necessidade de ficção, de ir para a fantasia, porque a fantasia dizem, não sei o que eu estou dizendo, pensadores muito melhores já disseram, a gente só consegue entender o mundo via uma narração fictícia. A ficção que conta como é que é a realidade. Porque com a ficção você consegue voltar à realidade e ver aquilo sem estar caído na rotina. Na rotina você não percebe a realidade. Você entende como é que é o mundo quando você vê ele com as cores daquela fantasia. Então, o papel da literatura é trazer o que você não vê na realidade, mas que te mostra o que está por trás dali, né? A importância, para mim, essa é bem grande. Legal. Eu gostei muito ali da fala que você fala dessa interação, né? Acho que não tem a idade. Eu escolhi esse cantinho aqui hoje para fazer a live meio que propositalmente, assim. Eu tenho um filho de 3 anos, eu tenho trazido algumas histórias para eles, e diferente, porque acho que nesse tempo que a gente está passando de isolamento, hoje eu completo 82 dias em casa, fazendo home office com ele, a literatura ela nunca foi tão necessária, né? E eu tenho feito exatamente isso que você falou. Então, esse cantinho aqui meu é onde a gente lê os livros, ó. E cada dia a gente faz uma produção diferente. Por isso que eu escolhi esse cantinho para apresentar para vocês hoje, né? Falei, onde que eu vou fazer a live? Então, realmente assim, um livro na mão, ele nunca está de fato isolado, né? Eu senti isso com ele, eu consegui levar ele para o fundo do mar, eu consegui levar ele para o parque, quando a gente trouxe as folhinhas do parque para desenhar. Então, a gente realmente consegue transcender daquela realidade que a gente está, porque todo mundo pensa assim, eles estão trancados dentro de casa. A gente está, mas o nosso mundo da imaginação é muito mais amplo, né? Então, adorei o que você falou, bem legal. Daí, você está aí? Vamos lá? Uma pergunta para você agora. E você? O que você acredita que a literatura pode ser ainda mais aproveitada nesse período em especial, né? Como que os pequenos e como que o momento pode servir como uma virada para construir essa relação de livros em casa? Como as escolas podem ajudar a fortalecer essa relação do aluno versus a literatura, mesmo no distanciamento? Então, assim, a gente sabe, né, que muitas famílias, elas, de fato, não têm esse hábito em condições normais, tradicionais, o hábito da leitura, né, o hábito de estar junto, e que nesse momento de isolamento, as pessoas estão procurando fazer alguma coisa. Então, quando a gente diz que esse pode ser o momento da virada, e se a gente acredita que esse pode ser o momento da virada para quem ainda não tem esse hábito, passar a ter, com certeza. Porque, assim, é o momento da interação, é o momento de compartilhamento. Então, muitas vezes, esse tempo que nem você com seu filho, provavelmente ele não vai esquecer esses momentos que ele passou com você desenhando. Muitas vezes, esse momento, ele pode ser até mais valoroso do que a própria história. E ele não vai esquecer mais disso. Né? E o que vai acontecer, a consequência disso é que quando tudo isso passar, porque vai passar, ele vai ter a predileção por esse momento, né? Então, aqueles que ainda não têm o hábito, que ainda não são acostumados ou que acham que isso não é possível e que agora estão se sentindo meio que obrigados ou procurando algo para fazer, com certeza, quando for feito com carinho, que a pessoa se entregue para esse momento, a família ou quem estiver contando a história, a pessoa que estiver fazendo ali a intermediação da leitura com a criança, esse momento é que vai fortalecer e que vai tornar, assim, um hábito e que quando as coisas voltarem, eles vão escolher, né, estar nesse momento de leitura e tudo mais. A gente, como escola, nós temos proposto, sempre nós temos projetos literários, projetos que envolvem as famílias, porque a gente sabe da importância desses momentos.
E agora, né, com a oficina do livro, tem sido uma ferramenta incrível para a gente nesse momento, porque a gente pode propor essa interação de uma maneira diferente, né, de uma maneira lúdica, é uma ferramenta que vai impulsionar esse momento que a gente quer tanto que as famílias tenham. Né? Então, isso é muito bacana e a gente quer aproveitar bastante, né, esse momento com as famílias, e nós vamos, já lançamos, né, já estamos inscritos, para em seguida começar a escrita dos livros em casa e colher os feedbacks das famílias, e a gente quer estar próximo dessa construção, mesmo em casa, mas a gente se aproxima de quem está escrevendo o livro lá, as crianças com as suas famílias. Legal, Dai, obrigada. A gente vê, né, que os benefícios que as crianças que são incentivadas pela literatura, elas têm em relação àquelas que não têm, né? Por quê? Por que essas crianças... quais seriam esses estímulos? Por que a literatura é mais do que ler para vocês? Eu acho que é para os três agora, né? Como que a criança aprende, ela se desenvolve, ela consegue interagir com o mundo, na opinião de vocês aí? Quem vai? Eu vou falar primeiro, porque eu já estou aqui no gás. Mas vamos lá. Então, assim, nesse momento, como você também falou, né, Maria, essa coisa de transcender, né, de você ir além. Então, por meio da literatura, né, nesse momento em que tem restrição de sair, de viajar, de fazer todas as coisas, eu penso que a literatura é o que vai abrir as portas e é o que vai fazer esse intercâmbio com o mundo, essas viagens todas, e esse conhecimento todo, ele está nos livros, e eu acho que é isso que vai fazer essa conexão, né? Vai dar essa liberdade que nesse momento está reduzida, né? Acho que é um pouco isso. Posso seguir? Vai lá. Vou seguir aqui. Primeiro, tem até que copiar o Ilan, porque o que ele já falou tem que ser repetido, né? Brincar, né? Jogos e leitura e atividades aí parecidas, né? Desenhar, né? Trabalhos manuais, né? Tudo isso constrói a mente, né? A sério mesmo, constrói mesmo, né? Então, as famílias têm que perceber que o chamado investimento, né, na criação é muito sério, é investimento que não pode deixar de fazer, não. Ao longo prazo, passa a haver muita diferença do estudante que tinha estímulo desde pequenininho, desde de um aninho mesmo, né? Muito diferente o aluno que teve estímulo de jogos, né, de material que pega, que pode mexer, né, coisas que você pode mexer, mas que viram qualquer coisa, né? E a leitura, porque a leitura tem a imaginação, tem assim, você tendo esse convívio com leitura, você sabe, inclusive, produzir o texto, é o assunto nosso aqui exatamente. Como é que você produz o texto? Você não sabe outra pessoa que fez para te mostrar como é que faz, né? Você não viu as tais imagens, você nunca leu uma imagem literária, como é que você vai produzir uma imagem literária? E digo, assim, para encerrar, assim, o que contribui essa coisa de literatura em um alto grau, você saber ler, né? Saber ler é um grande problema nosso hoje, né? Saber ler não é assim, ler rápido, também né? Fluência é bom, porque com fluência você consegue estudar muito mais coisas, né? Você estuda mais rápido. Então, obviamente, você ter treino em leitura, que se dá por leitura que entretém, claro que dá vantagem para estudar. Mas é mais aquela coisa da interpretação, né? Nós estamos vivendo num mundo que está mergulhado em fake news, em mentiras que se passam por verdade, mas se passam muito mal, né? Elas estão muito mal disfarçadas de mentira. Uma pessoa que lê muito, de cara, não precisa nem consultar nada, sabe que uma fake news tem cara de fake news. Nossas crianças têm que saber, pelo jeito do texto, quando ela está lendo uma mentira ou quando é algo que ela pode, pelo menos, investigar. Nós temos que ter esse seguro contra ler fake news, em qualquer mídia, porque
A pessoa pode não ter o jornal, pode estar vendo só redes sociais, não importa, mas quem lê muito, quem leu desde criança, sabe quando um texto tem as características de decente ou digno de ser lido, e quando é uma invenção completa que não tem relação com a realidade. Para mim, hoje, esse é o ponto. Bom, as histórias, elas têm uma função, tem várias funções, é um assunto também bem longo e profundo esse, né? As crianças, né, elas, nesse momento que a gente está agora, em todos os momentos, mas mais agora, elas são como esponjas, né? Elas absorvem tudo ao seu redor. Vocês que têm filhos, quem tem filhos sabe disso, mesmo quando tinha o filho dele pequenininho, sabia disso. A criança, ela capta informação consciente e inconscientemente. Então, se uma família é uma família muito estressada, muito tensa, a criança, ela absorve isso. Se é uma família muito desencanada, muito relaxada, a criança absorve isso. Se é uma família hipocondríaca, a criança vai absorver a hipocondria. Então, nesse momento que a gente está aqui vivendo, ela está absorvendo o quê? Está absorvendo a incerteza, a tristeza, ela está absorvendo uma certa desesperança, ela está absorvendo o sofrimento dos pais que estão perdendo o trabalho, que não estão podendo trazer dinheiro para casa, eles estão absorvendo a falta de uma perspectiva, mas tudo isso são sensações que a criança ela sente no corpo dela e não sabe nomear, não sabe entender esses sentimentos. Isso é uma coisa horrorosa. A literatura para criança pequena, principalmente, ela serve um pouco como uma bússola, como um mapa emocional desse momento que ela está vivendo. Porque as histórias de qualidade, tem qualidade literária, principalmente as que têm qualidade literária, elas são uma bússola dessa incerteza que a criança... Por quê? Porque boas histórias normalmente falam de esperança, de coragem. Boas histórias falam sobre como que não dá para controlar tudo na vida, falam sobre incerteza, falam sobre a morte. A morte está presente hoje na nossa vida. Você abre o jornal, você liga a televisão, as conversas de... Tá a morte, morreu o avô, que não, né, morreu, né, tá lá. Então, a finitude é um tema que está na mente da criança. Mas como que a gente pode falar com a criança? Eu, como pai, às vezes eu falo assim, mas não sei falar, Ilan. Então, tem gente que sabe falar, que é a literatura. A literatura fala sobre a finitude. E, principalmente, além de falar sobre a finitude, ele fala sobre a esperança. As boas histórias de qualidade falam para a criança o seguinte: a vida é uma brabeira. A vida não é fácil, meu filho. Não é fácil. Tem muita pedra no caminho. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que vai te ajudar nessa jornada. Fique tranquilo. Você vai encontrar, você tem lá a fada, você tem lá o mago, você tem lá o assistente do herói. Vai ter gente que vai te ajudar. E no final, quase sempre, você consegue cumprir sua missão. Então, uma história de qualidade fala de uma conquista de amadurecimento. Como que é amadurecer, como que é enfrentar a vida e que dá certo. A gente tem que ter coragem. E essa coragem, na literatura para criança pequena, ela é compartilhada pelo pai, pela mãe que conta a história. Então, juntos, vamos enfrentar a bruxa, que é o vírus. Juntos, vamos enfrentar a tempestade, que é o vírus. Juntos, vamos enfrentar, né, o ogro, que é o vírus também. Hoje é o vírus, mas amanhã pode ser outra coisa. Então, essas histórias, elas são, de novo, um grande mapa emocional para a infância. E elas... Pensa aqui comigo, principalmente das histórias antigas, que eu gosto tanto, né? Histórias, contos de fadas, contos mitológicos. Essas histórias que as crianças amam de paixão, como o Chapeuzinho Vermelho e tudo mais, são histórias que têm séculos e séculos. Essas histórias enfrentaram fogueiras, tempestades, perseguições, guerras, e sobreviveram até hoje. É porque elas têm algo de bom. E o que elas têm de bom? Essa robustez, elas têm essa força de resistir aos ataques do mundo externo. Então, essa é a força de uma boa história. Elas são robustas, elas não são frágeis. E a robustez é algo que a gente precisa colocar mais do que nunca agora. A criança não pode se desmilinguir com esse sofrimento, porque eu não sei vocês, mas eu estou sofrendo, eu estou estressado, eu tô que nem uma montanha russa de emoções. Tem dia que eu estou subindo pelas paredes, nossa, eu estou irritadíssimo. Outros dias eu estou mais
bem-humorado, mais feliz. Então, você imagina eu, adulto, que eu sei o que está acontecendo e tento lidar com isso. Eu tenho a minha parceira, a minha companheira, que eu vou conversando. Imagina a criança pequena, não vai chegar, ô pai, ô mãe, eu tô angustiado porque eu não sei se vai ter futuro. Ô pai, ô mãe, eu tô... porque morreu tanta gente na televisão. Mas ele está sentindo isso é uma certeza, ele está sentindo. Está fazendo efeito no corpo dele e na mente dele. Você trabalhar com histórias, nesse momento, é você trabalhar exatamente nesses nozinhos que estão acontecendo, vai nomeando esses nós. E a criança se sente tão agradecida, você vê pelos olhos, você vê pela... E os adolescentes estão fazendo isso muito, por exemplo, além de literatura, com Netflix, que tem essa mesma função. Né? As minhas filhas, eu vejo, vendo alguns seriados que eu nunca imaginei que elas iam ver, e eu consigo entender porque elas estão vendo isso agora. Neste momento, elas estão vendo estes seriados. Não sei se elas veriam em outro momento. Que tem a ver com isso, vai trabalhando coisas que a gente não consegue falar. Mas a criança pequena, ela precisa mais do que nunca isso. Eu estava pensando aqui como que eu podia responder isso também, né? E tem muito com o que você falou, sabe, Ilan? A literatura, ela não tem a pretensão de curar essas dores, né? Eu estou sofrendo aqui também, eu sou super ansiosa, tenho algumas crises e tal, mas ela certamente, ela ilumina esse caminho, sabe? Eu vejo que o momento da literatura aqui em casa, pelo menos, é aquele momento de relaxamento, é o que tem contribuído para a gente dar continuidade numa rotina, então, até de aprendizado da criança, né? E já que está bem difícil essa retomada de hábito, né? Então, ela me consola, ela serve de lição, ela mostra situações as quais a gente não vivenciou, como a Chapeuzinho que o lobo mal come. Eu nunca passei por isso, mas ela me põe nessa realidade, ela me faz ter outra visão de mundo, né? Mari, tem uma psicanalista que eu gosto muito, francesa, que já faleceu há muitos anos, que ela dizia assim, a Françoise Doutor, ela falava assim, uma dor compartilhada, uma dor amenizada. Quando a gente compartilha uma dor, essa dor, ela fica... Então, a criança, a gente pode compartilhar essa dor através da literatura, porque às vezes ela não vai conseguir te falar. Mas se você vê através de um personagem que está lá doído, e você e seu filho estão lá, né, com compaixão com esse personagem, na verdade vocês estão falando de vocês, não da personagem, vocês estão falando da gente. Essa beleza da literatura é um grande espelho, é um jogo especular, a literatura é um espelho da gente, você entendeu? A gente fica olhando novela e fica vendo Odete Roitman, aqueles maus da novela, na verdade mexe com o nosso lado malzinho, então a gente fica lá querendo detonar o malzinho, na verdade para tentar abafar o nosso próprio lado mal. Então, para a literatura infantil é a mesma coisa. Quando você vê um personagem que está sofrendo, você está lá junto com seu filho, né, está compartilhando aquela dor. São 3 pessoas, você, o seu filho e a personagem. É uma dor compartilhada e amenizada pelos 3, né? Isso, e é esse momento de reflexão. E isso eu vejo que só tem para nossa construção, sabe? Como pessoa, para a vida. E tem sido um momento muito bacana, assim, né? Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Dai, Mig? Não? Eu vou passar aqui, a gente tem algumas interações do pessoal que está assistindo a nossa live, mas eu queria agradecer, né? Queria agradecer todo mundo que está aí com a gente, já estamos com 42 minutos de live, então eu não podia deixar aqui o nosso agradecimento para o SEI, nosso teto. Gente, se eu falar alguns nomes errados aqui, por favor, me perdoem. Junqueirópolis, isso, de São Paulo, Vila Velha, Espírito Santo, Canelinha, Santa Catarina, Boa Vista, Roraima, Curitiba, Paraná, a Lorena de São Paulo, Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Então, a gente tem gente aí, ó, de todo canto participando. Tá bem bacana, né? Obrigada aí pelos comentários que vocês estão mandando. Mas eu tenho algumas perguntas agora. Teve vários elogios aí para os autores, até as Princesas Saltam Puns, Orgulho do Mig Mendes, então tá bem bacana. Só queria reforçar para vocês aqui que a gente deixou fixado nos comentários aqui da live, né? O planejamento com as informações sobre as oficinas 2020, que é o que a gente vai tratar daqui a pouquinho, tá? Então, é só clicar no link, baixar gratuitamente, e quem fizer download do material vai receber uma condição bem bacana aí para a oficina,
principalmente para esses 2 títulos novos que a gente está segurando aqui para comentar, e já veio. Vamos lá. A gente tem uma pergunta do Jorge: como podemos tornar o momento da literatura ainda mais divertido e explorar a imaginação? Aliás, qual a importância da imaginação na construção dessa criança? Acho que a gente falou bastante sobre isso, né? Acho que o que a gente pode falar para o Jorge, pelo menos assim que eu posso falar, é que sem imaginação não há aprendizagem. É isso. Se você vê todas as histórias dos maiores gênios da humanidade, todos eles eram muito imaginativos, né? Sem imaginação não tem aprendizagem. Uma mensagem... Lembrei, desculpe, Mari, lembrando aqui uma ideia que me ocorreu também, que é pedagógica. Associação de ideias, né? Os textos são vários, mas eles dialogam entre si, né? Eles fazem conjuntos. Talvez uma proposta criativa para aproveitar bem as leituras que tem em casa, que são de várias naturezas, é você tentar associar onde que o livro A parece o livro B. Você pode pegar os livros e dividir em grupinhos, é uma turminha de tipos de livro, quem sabe? Ou o mesmo assunto está em vários livros, porque que é tratado de um jeito num livro, tratado de outro jeito na revistinha. Isso uma proposta. Uhum. Vamos lá para mais uma aqui. A Fernanda Ribas, ela está questionando aqui que uma coisa que chama a atenção foi sobre o fato do apego que a gente tem com os livros. Realmente é muito importante a gente deixar a criança folhear, pegar, cheirar e por muitas vezes rabiscar, né? Eu tenho alguns amigos que fazem isso, né? Até no começo eu falava assim, cheirar livro? Como assim, né? Mas realmente tem gente que ama e que faz isso. E como que a gente faz? A gente larga um livro com uma criança de 3, 4 anos? Como que a gente ensina essa criança a cuidar desse livro? Dai, tem alguma dica aí? Não, isso é bem importante e até praticar um pouquinho o desapego nesse momento. Também é importante porque quanto mais fluida, quanto mais livre for a interação dele com os livros, maior vai ser a proximidade dele e mais ele vai se interessar. Então, assim, por mais que às vezes amasse um pouquinho, estrague um pouquinho, é importante que eles estejam à disposição, estejam em um lugar que esteja ao alcance da criança, para que, de fato, ele possa manipular, possa ele explorar e se interessar, e depois ele vai aprender a cuidar, sim. Então, aos poucos, ele vai construindo essa condição de cuidado mesmo com o livro e com o objeto lá que ele está manipulando. Deixa eu falar uma coisa a respeito disso. Fala lá. A gente começa a leitura de livros com bebês, tá? Assim, é uma coisa bebê de gugu dadá, tá? Assim, eu não sei, acho que não vai ter tempo para contar, mas eu tenho anos e anos de experiências em berçários e a minha relação de leitura para bebês. O que eu posso falar rapidamente aqui pelo tempo é o seguinte, que quanto mais a gente brincar com os livros e os bebês, mais eles vão ter a consciência que livro faz adulto falar de coisas gostosas, livro faz com que mamãe, papai, professor fique comigo grudadinho. Então, quando eles começam a engatinhar, claro que no começo eles são pesquisadores, então eles vão pegar um livro, tentando achar aqui algum livro aqui. Eles vão pegar um livro e vão fazer uma brincadeira, vão colocar na cabeça, vão colocar na boca. Eles são exploradores, né? Mas com o tempo, eles vão percebendo que o livro faz, né, a criança interagir com o adulto e falar de coisas bacanas e é colorido. Então, com meses e meses, isso acontece muito, viu, gente? Eles começam a engatinhar, pegar o livro, dar marcha ré, sentam no seu colo e esperam que o pai ou a mãe ou o cuidador abram a boca, porque ele já faz a relação. Então, quando chegar com 1, 2, 3 anos, isso já está dado. Não que não possa começar mais tarde, mas quanto mais cedo, mais rápido tem o processo. Então, eu lembro de um pai desesperado falando, Ilan, eu dei um livro para minha filha de 3 anos, a primeira coisa que ela fez, pôs na boca e arrancou um pedaço com a boca, e mastigou. Aí na minha cabeça tinha uma hipótese. Eu falei, 3 anos? Que estranho. Aí fiz a pergunta para esse pai, você já tinha dado o livro para sua filha? Ele falou, não, foi a primeira vez. Aí eu falei, tá explicado.
Quer dizer, ela não sabia o que era aquele objeto, então ela estava explorando, estava colocando, será que tem gosto o livro, né? Então, quando você começa quando você começa a fazer um trabalho com a sua filha, no sentido de trabalho não de ser uma coisa chata, mas de poder mexer com o livro e brincar, vai passar alguns meses vão passar, e acabou isso. E realmente, meses depois, falou, Ilan, valeu, agora ela não está mais colocando na boca, porque ela sabe que eu vou ler para ela. Falei, é isso, né? Então, quanto mais cedo começar, melhor. Sem estresse, sem neuro, precisa ler a história inteira, não, gente, é brincar com seu filho com o livro, ele mexer, livro grande, livro pequeno, livro de pano, livro de papel, livro, tudo que é tipo de livro, para ele brincar, e aos poucos ele vai... Isso. Legal. Gente, tá chegando bastante interação agora, eu vou colocar mais uma pergunta aqui e a gente vai para o lançamento, que a galera tá perguntando, e aí, o que vem, né? Então, vamos lá. O Paulo... RB Bortoli mandou pra gente. O que vocês pensam, especialmente da literatura infantil, de livros digitais, com textos, hipertextos, imagens, animações, vídeos, som, ruídos, personagens animados, num ambiente virtual lúdico, interativo, onde o leitor pode ser o protagonista, de forma que ao final da história pode ser variável dependendo da ação do leitor durante a leitura? Uma literatura no meio, média, que troca celulose estática por bits e bytes metafórmicos, que corrompe o original pelo escrito pelo autor. O que vocês acham? Nossa! Miguel, fala aí. Isso é uma ansiedade que autores como nós e muitos, e professores, né, educadores, é uma ansiedade que até a indústria do livro tem muito, né? Como participar do mundo que parece mais atraente, que rende mais, que é o mundo eletrônico, digital, telemático, a palavra é bonita essa, né? Mas, assim, mas eu tenho visto isso assim, há mais de... há 20 anos a gente está nessa, tentando sair do papel estático, da celulose ali, para coisas, achando que talvez não vai nem voltar para o papel, que não tem volta, que você tem que ter a interação para tudo. Pessoalmente, eu não acredito. Eu acho que jogos estão no mundo desde sempre. Os jogos eletrônicos são muito legais. Os jogos que usam narrativa são super legais. Mas são complemento ao que a gente está falando aqui. Não são substitutos. Eu não acredito em história que não tem o fim que o autor pensou desde o início. Eu não acredito em segue e vai dar algum lugar. Vai jogando que vai acabar algum lugar lá. Isso é jogo, mas nós estamos falando de uma importância que, como Ilan também já falou, a robustez de uma boa história tradicional, né? Isso aí que nós estamos falando. Então não, pessoalmente, não vou muito, não tenho tanta esperança assim, que isso que vai revolucionar a literatura, não. Legal. Última pergunta para a gente fechar a nossa rodada, pode ser? É uma pergunta da Daiane Quadros. Ela fala assim: como reagir frente a situações nas quais as famílias não admitem certas histórias sejam contadas? Por exemplo, histórias de Ricardo Azevedo em que aparecem personagens como o diabo. Eu queria falar antes disso sobre o tema, a resposta anterior. Vai lá. Rapidamente. A morte do livro de papel foi anunciada já umas 500 mil vezes, né? Aliás, desde que o livro foi criado, isso já é anunciado. O livro que a gente conhece hoje, que tem folhas e que vira assim, é o Codex, né? Ele é do século I depois de Cristo. Isso desde que ele começou a ser feito, disseminado, se fala que o livro vai morrer. Só que o que acontece no mundo que a gente vive, quando os objetos eles são perfeitos, eles não morrem. Então, por exemplo, o pneu é uma coisa perfeita. Ele pode ser feito de qualquer coisa, de madeira, como antigamente, ou de borracha. A nave que caiu, que foi colocada em Marte para explorar Marte, chama Curiosidade. Aquela nave que está lá explorando Marte é uma nave de bilhões de dólares, mas ela anda como? Com pneu.
o mesmo pneu, a mesma tecnologia que as bigas romanas faziam as corridas nos 2000 anos. Então, o pneu é um objeto perfeito, ele desloca as coisas, ele é perfeito. Pode mudar, a gente vai fazer uma coisa mais, borracha, plástico, pode mudar, mas o pneu em si é perfeito. O martelo é perfeito. Vai mudar o martelo? Pode ser o cabo de titânio, mas o martelo é martelo. E o livro, ele é perfeito. Ele não tem por que mudar. Então, o Codex mudou para uma parte gráfica mais sofisticada, você tem uma cola melhor, tudo mais. Mas o livro de papel, ele é perfeito, ele não precisa recarregar bateria, ele é móvel, ele resiste mais à água do que um celular, do que um Kindle, e principalmente, mais do que tudo isso, nos dias de hoje, ele tem algo que é fundamental na nossa vida, que é o silêncio. A gente vive num mundo de ruído, e a internet e o eletrônico, que eu uso, que é bacana e tudo mais, mas ele é o mundo do ruído, da ansiedade, dos links. O papel é o mundo do silêncio. Esse silêncio é quebrado pelo som da nossa própria mente, pelo som do nosso coração, diferente da tela, que é a tela que vai dando os sons para a gente, a tela que vai jogando isso em cima da gente. Então, o Olavo Bilac tem uma frase linda, ele estava preocupado, coitado, o Olavo Bilac, no século XIX, que o mundo estava sendo todo eletrificado, ou seja, as luzes estavam surgindo. Aí ele falou assim, ele estava vendo que as ruas dele, que era tudo lampião, estava tudo virando com luz, né? Ele falou assim uma frase: a escassez de luz favorece o sonho. A escassez de luz favorece o sonho. Que vale para essa pergunta, porque, na verdade, quanto menos luz a gente tiver, mais sonho a gente pode ter. Não é para demonizar a tecnologia, eu amo tecnologia, é saber usar com equilíbrio, apenas isso, como tudo na vida. A tecnologia está me salvando para falar com a minha mãe todo dia que eu não estou vendo ela. Imagina se não tivesse tecnologia, eu morria. Cara, a tecnologia está salvando milhões de empregos, né? Senão, ia ter muito mais desemprego sem a tecnologia. A tecnologia está possibilitando das crianças conhecerem o nosso novo projeto, Meu Domingo, que está maravilhoso, né, Mari? Se fosse a tecnologia, a pessoa não ia ter acesso. Só que isso não é a resposta para tudo, é o equilíbrio entre a tecnologia e a vida real. Essa relação tem que ser saudável. Por isso que o livro não vai morrer jamais, não vai morrer. Porque uma coisa perfeita iria morrer? Não tem por que morrer, né? E esqueci outra pergunta. Vou voltar nela aqui. A Daiane, ela perguntou para a gente como que a gente trabalha com os pais a questão de alguns títulos, né? E algumas situações que a família não admite certas histórias sejam contadas, ou por a existência de alguns personagens, ou até aí pelo próprio enredo, né? Tem uma situação real disso aqui. Eu lembro que eu estava, acho que no Fundamental 2, tinha um livro, e minha mãe achou que aquele livro não era pertinente para a minha idade. Então, ela deixou eu ler o livro. Qual? Se eu não me engano, era Diário de Mariana. Acho que era esse o título. Eu conheço. Conhece? E ela deixou eu ler o livro, mas ela arrancou as páginas que ela achava que eu não podia ler. Hoje, eu contando isso, eu falo, mãe, não acredito, né? São situações, isso foi o quê? Uns 25 anos atrás? Mas, pelo que a Daniane tem colocado aqui pra gente, é uma situação que ocorre hoje em dia, né? Dai, como que é ir na escola? Tem essa resistência? Tem. Não é uma resistência, não existe um número imenso de pessoas que falam isso, mas acontece sim, e como que a gente trata, né? As nossas professoras, quando a gente faz o planejamento que a gente propõe às obras, muitos deles, de fato, podem ter esse tipo de questionamento, e a professora, ela sempre se coloca à disposição para conversar com essas famílias. Porque muitas vezes é aquilo, né? Julgar um livro pela capa, pelo título, ou muitas vezes a pessoa precisa saber mais da história para poder se posicionar, né? Então, a gente sempre tem esse diálogo aberto com as famílias, para que se tenha algum desconforto, alguma situação que a família acha que o aluno não deve ver, ou que o seu filho não deva ter acesso àquela história. Então, a gente sempre tem essa conversa direta com a família. A Betina, que é a nossa bibliotecária, ela tem um canal super aberto com todo mundo, já para a gente eliminar esse tipo de ruído, assim. Mas a gente não tenta convencer ninguém de que
tenha que ler, né? Eu acredito que não seja esse o papel, mas a gente procura sempre esclarecer, porque, né, na maioria das vezes é só isso mesmo que precisa. Legal. Alguma consideração aí, meninos? Se não, vamos para o lançamento, tão aguardado. Gente, realmente, a gente teve várias interações aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou a sua pergunta, o seu comentário. É muita gente falando, então a gente já está aí com 60 minutos de live, né? Acho que está todo mundo ansioso para conhecer os 2 novos títulos que estão disponíveis agora a partir do segundo período da oficina. E são 2 temáticas realmente que elas têm tudo a ver com o que a gente está passando hoje, né? Então, acho que antes de mais nada, assim, quando a gente trouxe esse lançamento para o Ilan e para o MIG, a proposta, né, dessas 2 novas oficinas, foi assim, gente, vamos fazer, a gente tem um tempo curto, porque a gente quer apoiar as escolas nesse momento, e eles vestiram a camisa. A gente teve o apoio também do Felipe Freiberger, que é o ilustrador de uma das histórias que não está aqui presente hoje com a gente na live, mas que fez um trabalho sensacional de ilustração. Então, eu queria deixar aqui registrado o meu muito obrigado para ele também, pelo empenho, dedicação aí. E acho que eu vou parar de falar e vou mostrar aqui para vocês. E daí eu queria que o Mig e que o Ilan falassem um pouquinho sobre a história, o que passou na cabeça de vocês na construção dela, né? E o que vocês quiserem. Vou compartilhar aqui para vocês conhecerem a capinha da nossa oficina, que é o que eu queria colocar para vocês. Não sei se vocês já estão enxergando ela aí. Tá aparecendo? Ainda não. Não. Bom, acho que demora um pouquinho para carregar, mas vamos lá. A gente tem 2 oficinas, então, feitas com muito amor aí para essa segunda temporada da oficina. A Grande Tempestade, uma oficina do Ilan, ilustrada pelo Felipe Freiberger, e a Lista de Desejos, que é uma oficina do Mig. Ambas trazem aí a situação da pandemia, né? O isolamento social, como que a gente tem se preparado para esses dias. Uma mais voltada para a educação infantil e anos iniciais, e uma segunda ali para Fundamental 2 e ensino médio. Vamos começar com a Grande Tempestade, pode ser? Ilan, você conta para a gente um pouquinho da oficina? Conto. Quando a Mari veio com a proposta, né, assim, dessa temática, eu tava né, demorei um pouquinho para captar um pouco o que eu podia fazer, falar e tudo mais. Falei, eu preciso dormir para sonhar, para ver se vem alguma coisa, né, que funciona muito isso para mim, né. Então, um pouco meio perdido, assim, deu certo, né, assim, eu fui dormir, né, à noite, e acordei com a ideia já feita, com a proposta já feita. E eu tinha sonhado com tempestade, com sol. Falei, é isso, esse é o caminho. Então, a proposta da Grande Tempestade é um pouco isso, que a gente está vivendo. Primeiro que a gente está vivendo, né, uma grande tempestade. Então, a história é uma tartaruga, e a tartaruga, ela tem... Eu gosto muito de bichos, de fábulas, porque os bichos, alguns, eles têm os arquétipos. Arquétipos são significados, né, significados ancestrais, que a criança e nós também captamos, às vezes sem de forma não tão consciente, mas a gente capta. A tartaruga, ela é um símbolo de sabedoria, a tartaruga, ela é um símbolo de experiência, né? Então, de poder escutar as pessoas mais velhas, que é importante, né? Então, a tartaruga, ela acorda um dia e percebe que está se aproximando uma grande tempestade, que a coisa está feia, e fala, bom, eu vou ter que avisar, então, os meus colegas na floresta, para que a gente possa fazer alguma coisa juntos contra, né, se proteger e contra a tempestade, senão a gente está perdido. E ela começa a jornada dela para avisar as pessoas, avisar os outros bichos que está se aproximando a tempestade. Alguns animais acham que é besteira. Reconhecem isso, galera? Alguns animais acham que é uma gripezinha. Ah, não. Alguns animais acham que é besteira, que não acontece nada, sabe? Que não tem problema. E outros animais já falam, bom, acho que melhor a gente, né, se prevenir, né, porque realmente a gente está vendo as nuvens, estamos vendo as coisas se aproximando. E aí a história vai se desenrolando, e a criança vai poder participar, colocando falas e diálogos nessa conversa entre a tartaruga e os animais.
e os animais, eles têm no computador, dá para interagir de uma forma bem legal, porque eles vão mudando também, né, Mari, o rosto, vão mudando as expressões, e o final não vou contar porque eu não gosto de fazer spoiler. A gente, quando pensou nessa oficina, né, Ilan, as interações, principalmente, o roteiro todo do Ilan, mas as interações, quando a gente começou a pensar, a gente procurou trazer um gênero de fábula, acho que é bem importante a gente colocar isso aqui. A gente tem uma moral da história no final, né? E as interações, a gente colocou uma pegada um pouco mais divertida, até para que as crianças tirassem esse peso do eu estou trancada em casa, eu não posso brincar com Mari, né? Deixa eu te interromper só uma coisinha para eu falar, uma coisa que eu lembrei que acho que é importante aqui para os professores. Você falou da fábula, eu também, por que eu pensei em fábula? Agora estou lembrando da nossa conversa. A fábula, ela é super bacana porque a gente pode falar de assuntos muito, muito profundos, importantes, através dos animais. Então a criança se sente de forma segura, ela está segura, porque como que são os animais e não são os humanos, então eu posso entrar mais na história. A fábula é um gênero literário milenar, que começou na Índia. Antes de Esopo, antes de La Fontaine, começou na Índia. Então, é uma ferramenta poderosa para falar de assuntos importantíssimos, como a gente está vivendo agora, uma grande tempestade, e a criança pode entrar e elaborar suas questões de uma forma bem mais segura e tranquila. Era isso que eu queria falar, desculpa, Mari. Imagina. Então, e a gente faz realmente toda essa pegada, né? O videozinho da oficina ficou lindo, então quando vocês entrarem lá para conhecer a proposta, a gente fala que daí tem aqueles animais que estão de boa na lagoa, até os mais desesperados e protegidos e querendo ajudar o próximo e tal, que é muito aquilo que a gente tem vivido hoje, né? Eu, no começo, eu vou falar que eu estava assustada, que não podia colocar o nariz para fora da porta, dei uma relaxada. Há 15, 20 dias atrás, eu voltei a me trancar dentro de casa de novo. Então, é isso que a gente quer que a criança expresse. Qual é a realidade dela, né? Como que ela e a família, o vô, a avó, ela pode colocar que cada animalzinho ali seja alguém que ela conhece e realmente está ali se apresentando nesse cotidiano da história. Então, o enredo está sensacional, as ilustrações estão maravilhosas, a interação está numa pegada mais divertida, mais engraçada, para os alunos fazerem essa contação de uma forma mais clean e que realmente consiga ali transcender o que eles têm passado, né? Reforçando que essa é uma oficina que a gente pensou aí para a educação infantil e os anos iniciais ali do Fundamental 1, mas nada impede que um aluno do ensino médio queira escrever ela também, né? Eu acho que é bem importante frisar isso aqui. A oficina, ela faz, sim, uma indicação de segmento para os livros, né? Mas aí a Dai, que conhece bastante a oficina aí de longa data, pode até me ajudar. A gente faz essa indicação, mas eu já tive relatos de alunos do ensino médio que escreveram livros para as crianças menores, para presentear, né? Então, é isso. Sim, a gente já aconteceu, a gente já usou, tá? Depois eu conto mais, mas a gente já fez esse trabalho aqui dos alunos do ensino médio escreverem os livros que são, né, que foram até pensados para os pequenos e depois eles foram até uma instituição, fizeram uma doação, foi um trabalho super bacana. Legal. E a nossa segunda oficina aí do segundo período, a lista de desejos. Mig, conta pra gente um pouquinho sobre a oficina. Muito bem. Acho que o começo da criação foi a ideia de que essa oficina era para nossas crianças mais maduras, né, os jovens, né? Então, acho que eu parti mais desse princípio. O jovem, em vista da situação de fazer distanciamento, isolamento, né, entre aspas, quarentena, ele ia sofrer muito por ser jovem, porque ele está no momento que ele quer abrir, quer fazer coisas, quer estar sempre relacionado, sempre em contato com muita gente, então tem esse limite. Mas a ideia é que o limite fosse transformado em oportunidades de fazer coisas diferentes, passar um período aí descobrindo coisas, né? É uma história que é por ponto de vista mais positivo também.
ela fala até tem um toque que você tem uma passagem que você fala de solidariedade, mas ela ficou muito na coisa assim, você é jovem, tá? Você está chateado que ficou parado, ficou em casa, mas você olha as oportunidades que a tecnologia vai dar e que a sua criatividade vai dar. Veja, mude seus desejos, né? Os seus desejos, quando você podia estar na rua o tempo todo, eram alguns. E começa a história com a prévia do aniversário, que algumas pessoas devem ter achado um drama muito grande não poder fazer a festa de aniversário, porque não poder juntar muita gente no mesmo ambiente. Então, a premissa é essa. Ia haver uma festa de aniversário de um jovem, e você escolhe que jovem é. Isso é uma opção que você faz na oficina. Você pode se representar lá, se colocar na história, ou não. Você escreve a história para um personagem fictício. E ia haver o aniversário, não houve, porque nesse instante teve que parar de sair na rua e de juntar gente. Então se transcorre a exploração desse personagem, vai explorar maneiras de passar o tempo e enriquecer seu tempo, fazer coisas de maneira diferente. Bom, e tem essas opções, a gente deixa um pouquinho para você brincar, para adaptar nossos desenhos à sua própria história, né? Então você puxa um pouquinho mais para cá, a gente permite umas opções para você ir contando a história que te interessa contar. Provavelmente uma história que é a sua, né? A maioria das pessoas acha que vai contar, vai fazer um diário, vai fazer uma catarse dos seus problemas aí dos últimos 3 meses, né? E a gente teve esse cuidado, né, Mig, de que houvessem todas as possibilidades possíveis, né? Tem uma das cenas do livro lá, que acho que a gente discutiu bastante, que era assim, quais são as atividades que o pessoal está fazendo em casa? Então o pessoal tem feito exercício. Aí eu falei, eu tenho plantado. E daí na nossa roda de discussão ali, cada um foi falando uma atividade que está fazendo em casa e a gente ilustrou isso tudo no livro. Então, pode ser que da minha janela eu veja outras casas, o aluno pode ser que ele veja um topo de árvore. Então, realmente, a gente procurou deixar essa oficina, assim, ela bem realista com o cotidiano, com o dia a dia do aluno, para que ele contasse a sua própria história, né? Muitas de ações que a gente vê que tem acontecido agora durante a pandemia, por exemplo, a questão as lives que têm acontecido nos prédios, um tocando a guitarra aí, que a gente não é guitarra, tem as duas. Então, a gente pode escolher. A gente vai finalizar aqui comigo tocando, né? Então vai ter alguém tocando, o Willa vai cantar pra gente, a Dai vai dançar, né? Tudo isso, essas situações do dia a dia que tem acontecido, assim, a gente conseguiu reproduzir dentro do vídeo e ele também tá sensacional, assim. Um livro que a gente pensou aí para o Fundamental 2 e para o ensino médio, traz uma narrativa, acho que um pouco mais solta para o aluno ali, né, Mig? Realmente colocar as suas impressões, certo? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas histórias? Contem-nos. Ficou show. Enquanto o pessoal vai interagindo com a gente, eu tenho uma pergunta para você, pode ser? Manda lá. Vamos lá. Você, como coordenadora pedagógica, né? Como que você avalia a parceria da oficina do livro e como que você enxerga o envolvimento dos alunos com os livros? O que eles mais gostam? Como que eles estão se mantendo as oficinas em casa? Como que está acontecendo aí o processo com vocês? Então, nós inicialmente, né, nós faríamos as oficinas como a proposta inicial, e quando veio a notícia, né, do cancelamento das aulas, já em seguida veio a notícia de que as oficinas seriam adaptadas para esse momento, né? Então, a gente fez a transição das inscrições para esses títulos que foram lançados agora. Então, nós mudamos um pouquinho a estratégia, que a escrita seria feita no colégio. Hoje, nós vamos fazer, já fizemos a inscrição nas oficinas, já optamos por todas as turmas vão fazer os títulos novos, então, nós não começamos a escrever ainda. Agora, nós vamos iniciar com a participação das famílias.
né? Então, assim, as professoras já propuseram, a gente já está com os convites que serão enviados para as famílias, e eles vão participar em conjunto da escrita do livro, na interação com a oficina, eles que vão ajudar lá nas escolhas, né? Então, isso é uma novidade, porque a parte interativa das oficinas, normalmente as famílias não se envolviam muito, né? Elas vinham mais para receber o livro e nos eventos de entrega. Então, neste ano, por conta de tudo isso, e que bom, né, que nós tivemos essa ferramenta e essa possibilidade de agora, nesse momento delicado, poder oferecer essa oportunidade para que eles se inscrevam em casa. Então, em conjunto com as famílias, né, nós temos lá o gerenciador de oficinas que nos permite fazer o acompanhamento, né, das oficinas. Então a gente consegue, o aluno escreve em casa, por aqui a gente consegue acompanhar o avanço da escrita, fazer a correção. Então todas essas ferramentas, esses recursos que as oficinas nos oferecem são de grande valia, porque auxiliam nesse momento para a gente acompanhar e ver como tudo está sendo feito em casa. Legal. Eu esqueci o resto da pergunta, eu não sei se respondi. Não, era isso mesmo. A gente queria entender como que vocês têm trabalhado. Gente, a gente está com 1h15 de live já. Passou rápido, né? Eu queria retomar aqui, gente, tem chegado muito elogio para todo mundo, que o trabalho está bacana, né? O pessoal tem gostado muito, adoraram as propostas novas, então acho que é um parabéns para todos nós aí. Mais uma vez agradecendo, principalmente o vestir a camisa, né? A gente fez 2 oficinas novas em menos de 1 mês e meio aí, e tá show de bola. Então, acho que isso é legal. Eu queria deixar, então, agora aberto um espaço livre aí para vocês três, para suas considerações finais, né? Porque senão o pessoal vai pegar a gente, que passou do tempo, mas realmente dá dó de terminar essa live, tá bem legal. Então, começamos com você, Dai, pode ser? Pode ser sim. Então, eu agradecer, né? Agradecer a vocês por essa oportunidade de poder oferecer para as famílias, para os alunos, e também para nós, como escola, ter uma ferramenta como essa, nesse momento, né? Uma ferramenta tão rica, com os parceiros especiais, como o ILA e o MIG, que trouxeram essas propostas tão bacanas, interativas, com situações do dia a dia, que aqui para nós, como para o nosso funcionamento, para o funcionamento do nosso trabalho pedagógico, favorece muito. Né? Então, quero agradecer vocês por terem, porque eu sei o trabalho que dá, e com certeza vocês fizeram isso em tempo recorde, estão de parabéns, ficou maravilhoso. E a gente, com certeza, vai fazer bom uso aqui do outro lado, né? A cereja do bolo, a gente tem a intenção de gravar o áudio desses livros e trazer uma mensagem bacana depois, para que quando os pais recebam o livro, tenham a surpresa desse áudio, das histórias aí com um final bem bacana, já com o momento da virada, digamos assim, né? Então, quero agradecer essa oportunidade de vocês terem trazido essa ferramenta para a gente. Agradecer também ao colégio, aos professores aqui do Colégio Cidadão do Amanhã, que são super parceiros também, e que não medem esforços para fazer acontecer sempre da melhor maneira possível. Com certeza, em breve, vocês vão ter notícias nossas desses livros bombando aqui no colégio e nas famílias, em todos os lugares. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, Dai. Valeu, Dai. Bom, eu quero também agradecer o convite para participar. Foi um trabalho realmente que a gente se orgulhou de fazer. Mas eu estou chamando a atenção assim, como a própria história da oficina, a lista de desejos, pelo menos, é o nosso trabalho. Engraçado que a gente fez na emergência, né? É um trabalho, a oficina do livro normalmente se faz no ano anterior, se pensa no futuro, nos temas importantes, se discute muito. E essa foi feita por emergência. Aí eu penso assim, será que nós vamos agora aprendemos a fazer desse período, aprendemos mais uma coisa a fazer devido à emergência, vai ser o novo normal? Será que agora toda oficina vai ser feita em 2 meses? Não sei, mas é o nosso cotidiano. Esse livro é do cotidiano. E nós que trabalhamos para oferecer para os estudantes, vivemos exatamente o que está na história, né?
Legal. Ilan? Também, então, queria agradecer esse convite, estar aqui com a Mari, com a Dai, com o Mig. Nem tinha pensado nessa coisa de tão rápido que a gente fez, né? E realmente, né, assim, são tempos excepcionais, são medidas excepcionais e vai passar, então eu não acho que a gente vai ter mais tranquilidade. Aliás, eu espero que depois, quando a coisa passe, porque é só olhar para fora, que uma hora tudo passou lá, está passando lá, em alguns países já liberou geral, tudo mais, aqui vai demorar mais, que a gente é mais complicado, mas vai melhorar. Eu já vou me preparar, ó, Mari, para ir para as escolas, hein, que fazem oficina, que também é uma coisa legal de ver lá. Olha lá, a Dai já levantando a mão. Né, Mig, para a gente ir para a escola, para autografar livro, que a criançada gosta, essa relação do autor com a criança. E um forte abraço para vocês. Todo mundo aí se cuide, vai passar, continuem com as histórias bem pertinho de vocês, e um forte abraço. Legal, gente, bacana. Eu também quero agradecer a participação de vocês três, né? Foi muito bacana, a gente estava aqui super ansioso antes da live, fazendo os testes e fazendo brincadeira para descontrair. Obrigada, como o Ilan disse para a gente mais cedo, se assim ajuda, tudo ocorre bem, né? E realmente foi sensacional estar fazendo a live com vocês. Queria agradecer a todas as escolas que participaram, professores, pais interessados, todo mundo que ficou aí com a gente essa 1h20 de live, contribuindo também, né? Agradecer a participação, os comentários, as mensagens carinhosas. Depois eu vou compartilhar com todo mundo aí as mensagens. E queria falar para aquelas escolas que ainda não conhecem a oficina do livro, né, que tem interesse, eu sei que está meio repetitivo, mas vou falar mais uma vez, está aqui no link do nosso planejamento da oficina, tem mais 2 histórias super legais ali, uma que é da Caixalote, que é do Daniel Cabral, e a outra que é a Escola de Desenho, que é uma oficina do Ziraldo. Então, a gente além dessas 2 que a gente está lançando hoje, a gente está trabalhando o ano com 4 oficinas, e a gente está com um projeto aí muito bacana para quem entrar em contato, para ter uma experimentação dessa oficina por 30 dias, né? Então, se algum professor, se alguma escola se interessar, entre em contato com a gente está com um pacote bacana para vocês poderem realmente conhecer o título e ver como que a oficina do livro pode estar apoiando aí a sua escola nesse momento de isolamento social, do homeschooling, enfim, né? Então, mais uma vez, assim, muito obrigada para todo mundo. E acho que é isso, né? Acho que todo mundo fez suas considerações, então tá lá, gente. Fiquem bem, agradecemos, né? Queria fazer um convite aqui antes que eu me esqueça. Na próxima terça-feira a gente vai ter mais uma live incrível, né? O tema é as novas tecnologias e os desafios da educação 4.0 no meio da pandemia, com o Fábio... Eita, esse sobrenome é difícil. Fábio Zygmunt, do Mundo Maker, e o professor Thiago Cazuza. Não percam, dia 16, às 14h30, aqui no Facebook, tá bom? Gente, a conversa foi muito esclarecedora, bem produtiva. Muito obrigada. Até